Porque o James Gunn anunciou um filme da Authority. Esse é um grupo de heróis que foi muito comparado a The Boys na hora do anúncio, mas não é nada disso. Eu sou o Neil, e nesse vídeo vamos ver o que é a Authority e qual sua influência nos quadrinhos, que pode impactar esse novo universo DC nos cinemas. Então, primeiramente, quem é a Authority? Esse é um grupo de personagens relativamente novo nos quadrinhos, criado nos anos 90, mas que representa uma grande mudança na forma de contar histórias. Para entender esse grupo, é importante entender que em 1985 ocorreu um evento que mudou a história dos quadrinhos, a chegada do gibi Watchmen, pelo escritor britânico Alan Moore, que apresentou uma visão mais cínica para o mundo dos super-heróis, influenciando uma nova geração de quadrinhos no decorrer da década seguinte, recheada de anti-heróis, mas sem o brilho de Watchmen. Era o início do tão polêmico, sombrio e realista no mundo dos super-heróis, e dentre esses muitos heróis e anti-heróis que surgiram nesse período, aparecia a equipe Stormwatch, uma equipe que apresentava heróis a serviço das Nações Unidas. Porém, foi quando o escritor Warren Ellis assumiu a escrita da equipe que as coisas mudaram de rumo. Em um inesperado crossover com Aliens, sim, aquele Alien xenomorfo da franquia Alien, ele eliminou boa parte da formação anterior e desassociou os sobreviventes da Organização das Nações Unidas. Desses sobreviventes surgem a Authority, a Autoridade, um grupo que não se submete a nenhuma nação ou organização, dispostos a sujar as mãos para garantir a segurança da Terra, enquanto os heróis clássicos, como Superman, apresentam dilemas morais sobre sua interferência na Terra e até onde é justo agir para a manutenção da paz, a Authority não tem espaço para esses questionamentos. Um exemplo dessa mudança de paradigma moral que é apresentado em Authority aparece logo na sua primeira missão. A equipe busca derrotar um terrorista que era inimigo da Stormwatch, servindo para distanciar as ações das duas equipes, mostrando que a Authority está disposta a sujar as mãos. Em especial nesse primeiro arco de apresentação, eu destaco os personagens Apollo, Meia-Noite e Jack das Cidades. Os dois primeiros são humanos geneticamente modificados que servem como reinterpretações para o Superman e para o Batman, mas são muito mais violentos, enquanto o último apresenta um conceito inovador de um humano que tem os poderes ligados às cidades em que ele está, ditando o nível da sua força e podendo se comunicar com essas cidades, sendo muito mais poderoso se ele estiver em um grande centro como São Paulo e bem mais fraco se ele estiver em algum lugar tipo Xique-Xique na Bahia. Só que por mais interessantes que sejam esses novos personagens, não são eles que tornam Authority revolucionário, mas as cenas de ação protagonizadas por ele, e desenhadas por Brian Hitch, que tenta aproximar os gibis de um blockbuster, recheado de ação explosiva à la Michael Bay, mas sem os limites orçamentários de um filme de Hollywood, podendo explodir Londres e Moscou em uma única história. A arte do gibi foi um dos principais representantes dos quadrinhos widescreen, um movimento artístico que aproxima a linguagem do gibi e a linguagem dos cinemas, optando por ângulos similares aos de uma câmera. Gibis como os Novos X-Men do Grant Morrison e Supremos do Mark Millar são outros grandes exemplos desse estilo de narrativa. Uma outra importante técnica que é popularizada, além desse estilo dos quadrinhos widescreen, é a técnica da descompressão, pois antes era muito comum nas histórias em quadrinhos de super-heróis que as histórias iniciassem e terminassem comprimidas em uma única edição, mas aqui tem uma aposta em menos texto e mais imagens, de modo que as cenas que eram facilmente resolvidas em um quadro descritivo com alguma narração simples, agora passaram a ser bem mais detalhadas com uma série de imagens. Um exemplo claro disso é Homem-Aranha Ultimate, que reconta a origem do Homem-Aranha. Originalmente, nos anos 60, a sua origem foi contada em uma única edição, e se tornou nos anos 2000 um arco de algumas edições, até que Peter Parker se tornasse o Homem-Aranha definitivamente. Mas isso merece um vídeo para si só. E a Authority, então, em suas 12 edições escritas por Ellis, apresenta 3 histórias, sendo a primeira a apresentação dos personagens e os 2 arcos seguintes o desenvolvimento desse time. E vale a pena detalhar isso um pouco melhor. No arco depois da derrota do terrorista, a Authority deve enfrentar uma ameaça ainda maior que a anterior, colonizadores de uma terra alternativa que tiveram o primeiro contato com aliens no século XVI. Essa ideia de multiverso é uma constante nos quadrinhos, e a Authority também explora isso. Quem guia o leitor no conhecimento sobre esses colonizadores é a personagem Jane Spark, o espírito do século XX. Essa personagem é o coração da equipe, sendo um dos bebês nascido no início dos anos 1900. Ela se apresenta como uma representação do século que está próximo do fim. E nessa longa jornada de vida, ela conheceu e teve um relacionamento com um desses colonizadores. A representação da passagem do século com Jane Spark é simbólica, pois assim como a personagem alerta sobre a chegada de uma nova era,
o gibi de Authority também grita esse tema com suas mudanças narrativas. E como se não bastasse, no último arco escrito por Warren Ellis, Authority tem que matar Deus, uma entidade que se assimila bastante ao conceito de Deus. Esse ser inicia um processo de terraformação do planeta Terra para torná-la inabitável para os humanos e poder ter um local de repouso. A equipe então tem que garantir a segurança da Terra enquanto se aproximam da chegada desse novo milênio. Nesse embate contra Deus, conhecemos mais da Engenheira, uma personagem que teve seu sangue substituído por nanorobôs e auxilia a equipe, uma representação dos avanços tecnológicos no decorrer do século. De modo complementar, na equipe nós também temos o Doutor, um xamã com poderes mágicos que herda o conhecimento dos xamãs anteriores. Essa equipe diversa com personagens interessantes como Apollo, Meia-Noite, Jack, Jenny Spark, Engenheira, o Doutor, continua tendo aventuras após Warren Ellis terminar essa sua fase escrevendo personagens ao lado de Brian Hitch. Porém, nenhuma fase seguinte foi tão influente quanto essa, um verdadeiro marco na forma de contar histórias que influenciaria profundamente o século XXI, não apenas nas técnicas widescreen e de descompressão, mas também na representação de um grupo moralmente questionável. Afinal, não são todos os heróis que confrontam Deus no seu arco final, e a principal influência dessa moralidade cinza da Authority é certamente o já citado universo Ultimate da Marvel. Pois além das histórias do Aranha, os Vingadores desse universo, que se chamam Supremos, apresentam fortes influências da Authority. O cinismo desse quadrinho fez com que a nova equipe, chamada Supremos, buscasse uma história com um teor mais governamental e com personagens moralmente ambíguos, como Capitão América, que já não representa o ideal de um sonho americano, mas um soldado fora do seu tempo, com preconceitos do passado, por exemplo. Essa moralidade ambígua dos heróis de Authority, que repercutiu nos Supremos da Marvel, também atingiu a DC, com a criação do grupo A Elite. A Elite era um grupo de anti-heróis dispostos a matar criminosos que passam a confrontar a moralidade clássica do Superman, trazendo o embate de uma nova geração de super-heróis violentos contra o bondoso herói clássico. Uma temática que, sem dúvidas, pode ser explorada no DCU, pois temos o destaque para o Superman e para a Authority nesse universo, lados opostos de uma mesma moeda sobre a moralidade heróica. Então fica claro que a principal aposta para o futuro do DCU é o embate desses ideais, Superman versus Authority, sendo uma adaptação de Superman versus a Elite, a história que mostra esse confronto de valores, da moralidade desses dois jeitos de praticar o heroísmo, de modo que torna uma trama muito mais interessante do que mais um filme de herói com um raio azul gigante vindo do céu ou mais uma invasão alienígena.